Fala, rapaziada da Fábrica de Green. Bom, primeiramente, Matheus Moreira aqui, né, como sempre, voltando aí aos trabalhos diários com vocês, né? E primeiramente queria agradecer todo o carinho no último vídeo, né? Galera ali toda falando que tava com saudade e tudo mais, né? Que fez falta aí o conteúdo. Deixei vocês na mão, já peço desculpa de antemão, né? A gente não foi nada avisado quando a gente parou. Enfim, e, inclusive, vocês bateram a meta de 100 likes já nesse vídeo de retorno, né? Um vídeo que eu não esperava ter muitos views, não esperava ter muitos likes, na verdade, views também não esperava, mas os views ficaram realmente mais abaixo, natural. Aos poucos a gente vai voltando aí, a galera vai redescobrindo aí o canal. Enfim, vamos para as oportunidades do dia. Antes disso, se você ainda não é inscrito, não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Vamos trazer as dicas aí desse dia 21 de fevereiro, né? Mais conhecido como Sabadão. E a gente tem a meta, né? Meta de 100 likes para poder ter bilhete pronto no próximo vídeo. Esse vídeo de hoje vai ter bilhete pronto e o comentário fixado aqui embaixo vai estar com o bilhete pronto logo logo. Valeu? A partir do vídeo que soltou, dá 10 minutinhos, o comentário fixado já está aí com o bilhete pronto. Valeu? Vamos para as dicas do dia? Vamos lá, deixa eu abrir na tela aqui os jogos, ó. Tem alguns jogos interessantes, bastante jogos interessantes, né? Sábado e domingo é muito recheado de jogos, tá? Então eu selecionei ali os clubes mais conhecidos para a gente poder fazer as análises, tá? Não peguei todos os jogos da Premier League, todos os jogos da La Liga, não fiz isso. Peguei só os times ali mais bem ranqueados, normalmente, para a gente ter um parâmetro melhor, tá? Então vamos analisar o primeiro jogo do dia, que é Chelsea e Burnley, começando aí pela Premier League. Chelsea é o quinto colocado, Burnley 19º, briga ali para não cair. Para não cair não, né? Porque vai cair quase que fatalmente ali junto com o Wolverhampton, é das piores equipes do campeonato. E a oportunidade que eu vi para esse jogo é de Casa Vence em Cantos no primeiro tempo. E aí eu vou trazer todos os dados aqui para vocês, ó. O Chelsea, de maneira geral, tem uma média bem maior, tá? 6 escanteios de média. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. 6 escanteios de média por jogo, enquanto a equipe do Burnley tem uma média de 2,9 apenas, tá? E no primeiro tempo, o Chelsea também tem uma média maior, 2,2 e 0,8 Burnley. E não só isso, o Burnley toma muitos escanteios de maneira geral, tanto na partida como no primeiro tempo. E o Chelsea joga em casa, o que melhora ainda o cenário para a gente entrar nesse vitória do Chelsea aí no primeiro tempo para escanteios, tá? Próximo jogo, ainda na Premier League, Manchester City e Newcastle. É, duas equipes que têm um investimento um pouco maior, né? Pensando agora no Burnley que a gente acabou de dar uma analisada. Manchester City briga ali para ser campeão junto com o Arsenal, né? Tá atualmente a 5 pontos, podendo ficar a 2 pontos caso vença. Então deve ir com força máxima aí no sentido de buscar muito ferrenho o resultado por conta disso, né? Tem um jogo a menos em relação ao Arsenal, né? Que já tem 27 jogos. Enfim, e joga em casa, né? É um dos melhores mandantes do campeonato, tem aí junto com o Arsenal, inclusive, fez aí seus 32 pontos jogando em casa. E o Newcastle, por outro lado, jogando fora de casa, é uma equipe que tem apenas 3 vitórias em 13 jogos, tá? Então, por esse motivo, por essa briga toda na parte de cima da tabela, a gente vai aí entrar para Manchester City vencer a partida, valeu? Próximo jogo, agora na La Liga, tem os dois clubes de Madrid jogam hoje, né? Vamos começar com o Atlético de Madrid e Espanhol. Atlético de Madrid, quarto colocado, Espanhol, sexto colocado. Tabela aí para vocês darem uma olhada, diferença de 10 pontos, ou seja, uma diferença bem grande, né? Do quinto colocado para baixo, a diferença já começa a ficar maior, né? E do quinto para cima também. Enfim, Atlético de Madrid, mais uma oportunidade, joga em casa, tem uma média de cartões legal para a gente poder pegar, tá? Tanto o Atlético de Madrid como nos jogos do Espanhol, as duas equipes nos seus jogos, nos seus últimos 10 jogos, têm média acima de 3, tá? E a gente quer aí pelo menos 3. Não precisa nem ficar acima de 3, não precisa de 4 cartões, não. 3 cartões a gente já tem o nosso win, que é over 2,5 cartões na partida. Outro jogo da La Liga, Real Madrid e Osasuna e Real Madrid, na verdade, né? Real Madrid joga fora de casa. E uma oportunidade muito boa que eu encontrei é em escanteios, tá? Real Madrid tem a média bem superior ao Osasuna, o dobro, mais do que o dobro de escanteios ali de média, 6,8. E o fato de jogar fora de casa
traz uma cotação interessante para a gente poder pegar o Real Madrid vencendo em escanteios na partida, tá? FT, ou seja, full time aí na partida como um todo. Osasuna, de maneira geral, não só tem uma média pior de marcados, né, menor, como também sofre muitos escanteios. 5,7 é uma média bem alta para sofrer em escanteios. Outra partida, mudando um pouco de liga, Juventus e como 1907, né? O Juventus joga em casa, tem uma média baixa agora de escanteios, tá? Como sexto colocado, Juventus quinto, tá? Como que começou muito bem o campeonato italiano, depois deu uma oscilada e segue na parte de cima da tabela. Juventus tem uma média de 6,1 cantos, como tem uma média de 4,5. Porém, são duas equipes que têm uma média muito baixa para sofrer escanteios, tá? 3 apenas da Juventus e 2,4 apenas do Como. Então, acredito que seja um jogo mais truncado, de duas equipes que estão muito próximas da tabela, que muitas das vezes, chegando ali para o final, é mais interessante, para o final do jogo, é mais interessante, às vezes, levar um empate mais um ponto do que ter a chance de perder dois, né? Ter a chance de perder esse ponto, enfim, ficar no zero, por essa proximidade na tabela. Então, acredito que seja um jogo mais truncado e a gente vai para esse under 10,5 cantos no jogo Juventus e Como. Outro jogo do campeonato italiano, o líder, Inter de Milão, joga fora de casa, enfrenta o Lecce, enfim. Uma equipe muito bem ranqueada, né? Não à toa briga ali para poder ser campeão, mas está 7 pontos à frente do segundo colocado, então disparou total. Já estamos encaminhados mais para o fim do campeonato, enquanto o Lecce está ali brigando pela zona de perigo aí da tabela, pelo Z3 aí do campeonato italiano na Série A. Gol no primeiro tempo, por quê? Né? A média das duas equipes é bem alta, principalmente da Inter de Milão, tá? Gol no primeiro tempo aconteceu em 8 dos últimos 10 jogos da Inter de Milão, e não só isso, gol da Inter, tá? A gente vai fazer a entrada para gol no HT, especialmente entrando ali a partir de 5 minutos já do primeiro tempo, que a gente consegue pegar uma cotação mais interessante, valeu? Se você quiser pegar previamente um gol no HT da Inter de Milão, não é nada absurdo também não, a depender da odd, tá? Se a odd estiver acima se a odd tiver, deixa eu dar uma olhada aqui quais os gols exatamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma cotação acima de 1,25 a gente já consegue pegar aí o golzinho da Inter de Milão no primeiro tempo, que já tá valendo a pena pensando em valor e bet, tá? Mas claro que 1,25 ainda é uma cotação bem baixa, mas dá para talvez fazer uma duplinha. E agora, campeonato alemão, Bundesliga, né? O Bayern de Munique joga em casa, é líder do campeonato, como quase sempre, né? Bayern de Munique contra Eintracht Frankfurt. 57 pontos, segundo colocado, Borussia Dortmund, que a gente também vai analisar hoje, 6 pontos atrás. Então, bem atrás aí o Borussia Dortmund. E a entrada que eu analisei para esse jogo, assim como no jogo da Juve, é a gente aproveitar para pegar um under e escanteios, tá? Apesar da diferença técnica entre as duas equipes, tá? O Frankfurt tem levado dificuldade nos confrontos diretos contra o Bayern de Munique de maneira geral nos últimos anos. Então a gente vai tentar levar isso um pouco em consideração, tá? Fora isso, o under 11,5 bateu em 8 dos últimos 10 jogos do Frankfurt, em 7 dos últimos 10 jogos do Bayern, ou seja, bate com certa frequência. Pensando no Bayern de Munique, pode abrir o placar cedo, fazia um 2-0 cedo também no início do segundo tempo, talvez. Isso também tira um pouco do ímpeto da equipe na busca pelo ataque, consequentemente sai menos cantos normalmente, claro. Outro jogo, Borussia Dortmund jogando fora de casa contra o Leipzig, tá? O cenário do Borussia Dortmund jogar fora me agrada muito, o ambas marcam sim. Bundesliga já é uma liga que tem ambas marcam sim, over 2,5, com boa frequência, tá? Com boa frequência, assim como a Premier League. Ainda mais a Bundesliga para over gols, tá? São duas equipes que têm uma média de gol altíssima, 2 pelo lado do Leipzig, 2,6 pelo lado do Borussia Dortmund. E o Leipzig também sofre bastante. Então, como joga em casa, boas chances de marcar. E o Borussia Dortmund, que não é bobo nem nada, tá correndo atrás ali do Bayern de Munique, como sempre nos últimos anos. Acho que é um excelente pedido esse. Ambas marcam sim para Leipzig e Borussia Dortmund. Próximo jogo, agora campeonato da Ligue 1, né? O Lens líder, sensação da Ligue 1 aí nesse ano, né? Avassalador jogando dentro de casa. Briga forte pelo campeonato. Atualmente tem 52 pontos. Paris Saint-Germain segundo por 51. E o cenário da rodada é o seguinte.
A gente vai analisar o jogo do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain joga em casa contra uma das últimas equipes do campeonato. Então a chance de 3 pontos é bem grande. O confronto do Lens com certeza é mais difícil, mas o fator casa também pesa. O Lens simplesmente tem 11 jogos em casa e 10 vitórias. Apenas uma derrota no campeonato até o momento jogando em casa. Tá? E o Mônaco jogando fora de casa não é flor que se cheire. Dos 10 jogos só ganhou 2. Tá? E empatou 3 e perdeu 5. Tá? Então é uma equipe que oscila bastante e perde muito mais do que ganha. A gente vai apostar então aí na sensação da Ligue 1 e o Lens. E como eu falei, o Paris Saint-Germain enfrenta a equipe do Metz, que é a 18º colocado no campeonato, ou seja, a última colocada do Metz. Vai fatalmente fazer esses 3 pontos. Caso não faça, o campeonato está praticamente entregue ao Lens, né? Caso o Lens vença, obviamente. Enfim, então tá aí uma excelente oportunidade para o PSG garantir ou até tirar um pouco da diferença ou até passar o Lens na rodada, né? Que é vencendo esse jogo e torcer ali pelo confronto difícil, mas eu acho mais provável que mantenha-se esse 1 ponto de diferença, as duas equipes vençam. Oportunidade para esse jogo, Paris Saint-Germain vencer de pelo menos 2 gols de diferença. Isso porque o Paris Saint-Germain tem uma média muito alta de gols, 2,5, tá? Uma certa frequência marca 3 ou mais gols nas partidas. A gente vê aqui que nas últimas partidas chegou a marcar 5, 3, 3, 5, 3. Em 6 oportunidades marcou 3 ou mais. E a equipe do Metz sofre muitos gols, tá? Sofreu 3 gols aí, ó, em 3, 4, 5 oportunidades, 3 ou mais gols, 6 oportunidades, 3 ou mais gols, ou seja, uma equipe que sofre muitos gols, então eu acredito pelo menos pro. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Já tenham deixado aí o like, obviamente, como eu mencionei no início da live aí para vocês. Foram essas oportunidades aí desse sábado, dia 21 de fevereiro. Grupo no Telegram e no WhatsApp, link na descrição. Lá a gente faz todo um diferencial, um trabalho legal. Às vezes tem alguns bônus, algumas coisas legais presentes lá para vocês, tá? Acesse ao Packball para Estudo, que é essa plataforma que eu utilizo com vocês aqui, essa plataforma que eu faço todas as análises aqui para vocês diariamente, tá? A plataforma que é paga, mas que também tem a versão de teste através do nosso link que está aqui abaixo, fechou? Lembrando, apostas somente para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade e, por favor, faça a gestão de banca. Faça a gestão de banca. E tudo isso a gente ensina num curso nosso, que também está o link aqui abaixo, um precinho mega acessível para vocês, tá? A gente tem 3 cursos, um de R$ 9,90, que é gestão de banca, somente gestão de banca, e ali do zero avançado nós apostas também a partir de R$ 27. Fechou? É isso, um beijo, até a próxima, e amanhã tem mais. Voltamos de vez, hein?